dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 5 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Samsung, que vazou dessa vez no site dela o Galaxy S20. Dessa vez o que aconteceu foi que a loja do site da Samsung começou a listar a capinha de proteção do Galaxy S20, e essa capinha, por sinal, é bem curiosa, porque tem umas luzes de LED na parte de trás lá, que podem acender e apagar dependendo da situação. Então a descrição da página comentava, por exemplo, que a pessoa consegue configurar a capinha, para acender ou apagar se receber uma ligação, para funcionar também como um céu estrelado ou ser um timer lá para fotos remotas. Aí, como sempre acontece em situações desse tipo, assim que isso virou notícia, a Samsung tirou essa página do ar, mas já era tarde, Começaram a pintar os prints por aí. Nesses prints dava para ver tanto a parte da frente do telefone, quanto a parte de trás também da capinha lá, com recorte para as câmeras, e caso você queira ver o Galaxy S20, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Samsung, ela voltou a vender aqui no Brasil, por enquanto só no site dela, o Galaxy Fold. Inicialmente ela tinha feito o que ela tinha chamado de venda relâmpago, que foi vender o telefone por 24 horas no finalzinho do mês passado, e aí agora o que aconteceu foi que o telefone voltou a ficar disponível para venda pelo mesmo preço, que é R$13 mil. Aí um detalhe importante sobre isso, é que como eu comentei, ele pode ser comprado por enquanto só no site oficial da Samsung, e assim como no caso da venda relâmpago, o telefone vem com os fones Galaxy Buds, com uma capa de Kevlar e tem suporte premium lá para quem comprar. Agora, ainda sobre o Brasil, a empresa Grol se manifestou sobre o que ela está fazendo com as bikes da Yellow, que ela recolheu no mês passado. Há algumas semanas, a Grol anunciou que estava recolhendo as bikes da Yellow para fazer manutenção, enquanto buscava também parcerias, para continuar operando aqui no país. E aí, na semana passada, começaram a circular rumores de que ela estava se desfazendo dessas bikes de um jeito não muito responsável, não muito sustentável. Aí agora a Grol comentou que está reciclando algumas bikes que estavam em bem piores condições, está fazendo manutenção em algumas outras, e doando algumas bicicletas também que estavam em boas condições, e ela reafirmou também, que segue buscando uma parceria para poder voltar a operar aqui no país, seja ela pública ou privada. Bom, e agora eu vou falar sobre a Poco, que recentemente se tornou uma empresa independente da Xiaomi e que anunciou o telefone Poco X2. Como vinham dizendo os rumores, ele é de fato uma versão do Redmi K30, só que com uma marca diferente. E aí, por conta disso, ele tem 4 câmeras na parte de trás, bateria de 4.500 mAh, resfriamento líquido interno e uma tela de 6,67 polegadas. O Poco X2 vai começar a ser vendido semana que vem na Índia, custando a partir do equivalente a R$950, e pelo menos por enquanto não tem previsão de lançamento no Brasil nem expectativa de preço para quando ele chegar. E enquanto isso, no YouTube, a plataforma anunciou um pacote de medidas para tentar pelo menos combater a desinformação à frente da eleição lá para presidente dos Estados Unidos. O site falou que quando o assunto é vídeo político, não vai mais aceitar vídeo manipulado ou alterado, nem conteúdo que possa também levar à supressão de votos, ou vídeo que fale, que o candidato não está apto a ser eleito. O Google falou também que vai começar a apertar o cerco contra os vídeos, que tentam inflar o número de views, de likes e de comentários, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, ele divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ele teve um faturamento de 46 bilhões de dólares, aumento de 17% na comparação ano sobre ano, e disse também que nessa mesma comparação lucrou 2 bilhões a mais, com 10,6 bilhões fechados no período. Aí, pela primeira vez no relatório trimestral, eles foram mais a fundo no detalhamento do faturamento de cada divisão, e disseram, por exemplo, que no ano passado inteiro o YouTube sozinho conseguiu faturar 15 bilhões de dólares só com propagandas lá no site. E ainda sobre o YouTube, eles comentaram também que ele conta hoje com 20 milhões de pessoas que assinam ou o YouTube Music ou o YouTube Premium, e enquanto isso, o plano YouTube TV, que é uma espécie de substituto da TV a cabo, tem 2 milhões de assinantes lá nos Estados Unidos. A empresa comentou também que quando o assunto é a divisão de nuvem dela, ela faturou 2,61 bilhões de dólares no trimestre e 8,92 bilhões ao longo do ano inteiro, e esse faturamento anual inclusive cresceu 3 bilhões de dólares na comparação com o faturamento de 2018. Já um outro número que eles reportaram também foi que a divisão de outras apostas, que tem por exemplo carro autoguiado, internet por balão, faturou 172 milhões, mas teve 2 bilhões de dólares de prejuízo, e enquanto isso eles falaram também que até hoje pagaram já mais de 80 bilhões de dólares para desenvolvedores lá, com aplicativos para Android. E por último, sobre o Google, ele confirmou ontem, começou a avisar o pessoal a respeito de um bug bem sério de privacidade que rolou lá no Google Fotos.
A empresa falou que de 21 a 25 de novembro do ano passado, o sistema de download do backup do Google Fotos passou por um problema, e aí por conta disso, o sistema exportou fotos e vídeos errados para pessoas erradas que usaram a ferramenta de takeout. Na prática, isso quer dizer que quem usou a ferramenta para conseguir fazer o backup das fotos do Google Fotos nessa data acabou recebendo fotos e vídeos de outras pessoas junto do pacote inteiro lá de fotos e vídeos do próprio usuário, e aí por conta disso, com bastante atraso inclusive, eles começaram a avisar todo mundo que usou a ferramenta no período, o que foi afetado aí por esse bug. Então, na mensagem de alerta, eles comentam com o usuário que pode ser que uma foto ou vídeo dele possa ter ido parar no backup de outra pessoa, mas fala também que esse bug aconteceu por um período limitado e foi corrigido quando eles identificaram a situação. Aí eles dizem também para todo mundo que baixou o pacote de fotos e vídeos nessa data aí que foi afetada pelo bug, que delete o pacote que tem hoje armazenado no computador e baixe de novo, que nesse caso vai vir só as fotos do usuário e não de outra pessoa lá, por engano por causa do sistema. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que anunciou mais ferramentas ainda de controle para pais ou responsáveis de crianças que estão usando o Messenger Kids. Esse é um mensageiro infantil que o Facebook lançou em 2017, e aí, para surpresa de ninguém, ele foi sempre tratado com bastante ceticismo, já que o Facebook não liga nem para a privacidade de todo mundo e nem para a ética, do modo em geral. Então, desde o lançamento do app, o Facebook vem mexendo aí para tentar passar um pouquinho mais de impressão de segurança e confiança, e agora o que rolou foi que ele anunciou um pacote de ferramentas que vai dar para os pais ou responsáveis mais controle lá sobre o que a criançada conversa no aplicativo. Então, agora o que dá para fazer é que os pais ou responsáveis conseguem checar as fotos e vídeos recebidos pela criança lá nos últimos dias. E também dá, por exemplo, para ver com quais contatos ele fez uma videoconferência, quais contatos também foram bloqueados recentemente e assim por diante. Pintaram mais recursos lá no aplicativo. Com isso, o Facebook pelo menos espera dar mais um passo para reconquistar a confiança dos pais e, claro, prender a criançada já no ecossistema desde cedo pelo Messenger Kids. E ainda sobre plataformas sociais, a Sensor Tower divulgou o primeiro relatório dela sobre o aproveitamento do aplicativo Byte, que é o sucessor lá do aplicativo Vine. Eles comentaram que uma semana depois do lançamento, o app tinha sido baixado já 1.300.000 vezes, e disseram ainda que 70% disso foi nos Estados Unidos, 7% disso foi no Reino Unido e 6% foi no Canadá. Já um outro dado que eles comentaram é que enquanto na App Store ele foi baixado 950.000 vezes, na Play Store ele foi baixado 350.000 vezes, e caso você queira saber mais sobre o relatório, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre relatórios, a Associação da Indústria de Semicondutores comentou que o ano passado foi o pior ano de venda de chips e processadores desde 2001, com o estouro da bolha da internet. A associação comentou que o faturamento da indústria caiu 12% e ficou em 412 bilhões de dólares, e para efeito de comparação, a pior queda tinha sido justamente em 2001, com 32% no faturamento anual. O grupo disse ainda que uma boa notícia em meio a isso tudo foi que no último trimestre do ano passado teve um aumento de vendas em comparação com a queda dos 3 trimestres anteriores, mas ainda assim ele avisou que essa retomada só vai continuar se for finalizado o acordo fiscal entre Estados Unidos e China, que começou no fim do ano passado. E falando sobre a China, a Foxconn confirmou que vai continuar com as fábricas quase completamente paradas por conta da infecção lá do coronavírus. Inicialmente ela tinha falado que a produção ia ficar parada até o dia 3 de fevereiro, mas agora ela confirmou que por conta de uma ordem do governo, essa pausa na fabricação está estendida por mais uma semana. Essa notícia vem depois da própria Apple ter comentado que não sabia ainda quanto que ia impactar na produção de iPhones, o fechamento de fábricas, esse contágio inteiro do coronavírus, mas ainda assim, dia desses, o analista Ming Chi Kuo deu o pitaco dele e comentou que ele acha que 10% de impacto negativo que vai ter em fabricação de iPhones. É que recentemente ele tinha comentado que estava pelo menos esperando uma queda de 10% nesse trimestre de fabricação de iPhones, ou seja, ficar a fabricação de 36 milhões a 40 milhões de unidades, mas agora com essa notícia é bem provável que nos próximos dias ele libere uma revisão desses números com uma queda maior para a fabricação de iPhones nesse trimestre. E ainda sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, ela anunciou mais algumas isenções para aquela taxa anual que ela cobra para os programadores lá, que desenvolvem aplicativos para ela. O que rola é que o programa da Apple de desenvolvimento custa $100 por ano, mas no ano passado o que aconteceu foi que ela anunciou que o pessoal conseguia ter uma isenção dessa taxa, mas com algumas condições só em alguns países. Isso valia para desenvolvedores de organizações sem fins lucrativos, entidades governamentais e também instituições que são educacionais,
Mas ainda assim, valia só para o Brasil, para a China, para os Estados Unidos, para o Japão e para o Reino Unido. Aí agora o que rolou foi que a Apple confirmou, que estendeu esse programa para mais 8 países, incluindo México, Austrália, Coreia do Sul e França. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!